Vamos supor que tu é o dono de uma casa. Nessa mesma casa, tu se sente observado uma boa parte do tempo, como se algo tivesse errado. Muitas pessoas andam sumindo da vizinhança, e para isso, tu compra o que todo mundo tá comprando, o sistema de segurança Clap Clap. Tu instala o sistema de Clap Clap e tu vai partir uma viagem para refrescar um pouco a cabeça e esquecer tudo isso que tá acontecendo. Então tu arruma tuas malas e contata um cuidador de casa, uma prática bem comum. Depois que tu manda as coisas pro cuidador, do dia que ele tem que vir, tu sai pra viagem. Tu pega tuas malas e tu vai até a porta de casa. Só que tu bate palma e as luzes não apagam. Mas tu escuta outro bater de palmas, que não são os teus. Talvez a viagem dure um pouco mais do que deveria. Esse é o enredo do jogo de hoje, Nightmare Fuels Clap Clap. Nightmare Fuels, no caso, é a saga e o jogo de hoje é o Clap Clap. E é sobre esse jogo que eu vou falar hoje, que é sinceramente um jogo que eu achei muito foda quando eu joguei e eu gosto muito dele. Então, sem muita enrolação, vamos retaço pro jogo. Dia 8 de outubro de 1984. Eu vi um anúncio no jornal falando sobre cuidar de uma casa. Como eu tava com pouco dinheiro, eu decidi me inscrever. Ok, o nosso protagonista Gold precisava de dinheiro, então ele se inscreveu pra cuidar de uma casa. Eu acho isso bem justo. Então, ele vai até onde fica a casa e fica num bairro meio distante, um bairro bem quieto. E agora a gente tá jogável e a gente tá dentro dessa vizinhança. E uma missão aparece pra gente no canto da tela. Ache a casa do Max Sims. Então agora a gente tem que explorar um pouquinho a vizinhança até a gente encontrar a casa. O que não vai demorar muito porque a gente encontra um vizinho. Claro, qual casa você está procurando? Maxim? Que estranho. Ele costumava me pedir para cuidar da casa dele. Meu nome é Marco Botovics, aliás. Claro, é 2 casas pra frente. A minha é logo ali, a do meio do nosso vizinho Savo, e a próxima é do Maxim. Não tem como errar. De nada. Agora, se me permite, estou aguardando nos correios um sistema de automação para minha casa. Estou muito animado. Ele foi feito para deixar a vida bem mais fácil. Sabe como é, né? Controla as luzes, temperatura e até o sistema de segurança. Uma loucura. Acho que é pelos desaparecimentos que estão ocorrendo na região, mas principalmente porque o porra do Sabo comprou um e não para de se exibir. Ele saiu de férias logo depois que instalou. Bom, por enquanto esse vai ser o nosso vizinho, a nossa companhia, e agora a gente pode voltar a procurar a casa. Então, pelas instruções dele, a primeira casa é a dele, a do Marco, a segunda é a do Savo e a terceira é a que a gente vai cuidar. E no meio do caminho a gente passa pela casa do Savo. E uma coisa muito legal que a gente pode fazer é abrir a lixeira dele. Por favor, nunca façam isso na vida real. E dentro do lixo tem um sistema de segurança Clap Clap, o mesmo que o Marco falou pra gente. A gente continua indo. Essa deve ser a casa. A gente tenta abrir a porta da frente, mas ela tá fechada. O Maxim tinha dito pra gente que a chave tá lá nos fundos, lá nos potes de flor. E é pra lá que a gente vai, e lá é onde a gente encontra. E agora a gente consegue abrir a porta da frente e entrar na casa. E quando a gente entra na casa... as luzes se ligam. Inovador, vai dizer que não. A gente recebe uma nova missão, que é checar a nota na geladeira. Ei, obrigada por cuidar da casa. Por favor, tenha certeza de checar a caixa de correio, regar as plantas, jogar o lixo fora. PS, quando terminar, pode fazer comida na cozinha. O jogo aqui, ele faz exatamente o que eu falei no vídeo de Pop Playtime, uma coisa que eu amo. Tutorial imputado dentro do jogo, isso é genial. PS, pressione Q pra ligar e desligar a luz em qualquer cômodo. Essa vai ser a nossa principal mecânica. E bom, nada mais justo do que testar ela. Uma nova missão aparece pra gente. Explore as salas. Bom, se o jogo tá pedindo, é exatamente isso que a gente vai fazer. Logo de cara, aproveitando que a gente tá na cozinha, a gente encontra o recibo do Clap Clap, que saiu $97, sim. É caro manter segurança. Na sala de estar tem um quadro de uma família, provavelmente a família do Maxim. Agora sim, os comandos que são importantes pra gente completar a task ali em cima. A gente vai pro banheiro, garagem, a gente liga a luz dos dois. A gente vai pro segundo andar e aqui a coisa começa a ficar importante. A gente tem 3 quartos e um banheiro. A gente entra logo de cara no quarto da direita, que provavelmente era do dono da casa, considerando o tamanho da cama. Depois a gente vai pro banheiro e liga a luz. E nele tem um patinho. Um patinho. E alguns diriam que patinhos são muito importantes. Aí vai pro próximo quarto, que é um escritório, assim, digamos. E lá tem 2 livros. E na boa, eu não vou mais nem usar a palavra suspeito. Um dos livros é o Horror 101. E o nosso Gold, depois de ver os livros que podem ameaçar a vida dele, ele fala que a casa parece normal. Depois disso, a gente vê que o último quarto tá trancado e com umas plaquetas na porta. O que é no mínimo suspeito, mas importante. Nova missão.
cheque a caixa de correio. E é exatamente isso que a gente vai fazer, obviamente. A gente vai até o correio e abre. Lá dentro tem um panfleto de desaparecido. Outro cuidador chamado Kenkal Zexon. É aqui que as coisas começam a ficar tensas. Pera aí que eu tô com calor pra caralho. O nosso protagonista, ele chega na conclusão que isso parece o início de uma novel de mistério. Eu não vou julgar ele porque parece mesmo. Mas talvez não seja tão inclinado pro mistério. E sim mais pro assassinato. Agora a gente vai fazer a nossa próxima task, que é regar as plantas. Então a gente vai na garagem, pega o regador e vamos regar as plantas. E sinceramente, é bem demoradinho, bem chatinho pra fazer as plantas. Porque demora bastante. Demora o suficiente pra alguém entrar na nossa casa. Quando a gente termina de regar, a gente entra dentro de casa pra pegar o lixo da cozinha, nossa última task. A gente vai pra cozinha e quando a gente pega o lixo... Pera aí, tem ossos pra fora do saco? A gente ignora isso um pouquinho esquisito, afinal deve ser, sei lá, osso de frango, né? Do que seria mais. E a gente vai lá fora levar o lixo. Que desgraçado, sinceramente. Aí agora a gente conhece o agente Ristolino, do FBI. Ele veio nos fazer uma perguntas porque na região tá tendo uns comportamentos meio bizarros. Desaparecimentos e fenômenos suspeitos. A gente fala que tá tudo bem, que não aconteceu nada demais. A gente não comenta sobre os ossos. E ele pergunta se a gente tem certeza, porque nessa região existe mais coisas do que os olhos podem ver. Depois desse diálogo bizarro, a gente vai colocar o lixo no lixo. Tá, eu não sei se vocês perceberam, mas tinha alguém claramente ali. E esse alguém já tá lá dentro. Quando a gente entra, a gente escuta alguns barulhos de porta fechando. Não é aqui a gente acabou de entrar. E a gente recebe a nova task. Cheque os quartos de cima. E é exatamente isso que a gente vai fazer. A primeira coisa que a gente percebe de diferente é que as placas que estavam na porta de proibido entrar, elas estão caídas no chão. Se eu for dizer pra vocês, aquele barulho que a gente ouviu foi alguém pegando a porta, pô, batendo ela e as plaquetas caindo. Mas no fim tá tudo bem, deve ser só o cansaço. A gente desce pra pegar comida pra poder ir dormir. Então a gente abre a geladeira, pega o cereal e sobe. A gente entra no nosso quarto, coloca a comida na cama e deita. Algumas horas se passam e são 2h43 da madrugada. Mas uma coisa parece estranha. Finalmente o nosso queridão deu as caras. A porta do quarto que tava trancada tá completamente quebrada. E a gente pode entrar lá, finalmente. Dentro desse quarto tá tudo destruído, cheio de arranhões. Mas tem uma coisa familiar em cima da cama. Uma coisa que a gente viu no lixo do Savo. E a mesma coisa que o nosso vizinho acabou de comprar. Vocês se lembram disso? É o sistema de segurança Clap Clap. As luzes do corredor se apagaram. Todo o clima vai ficando mais tenso, como se algo tivesse prestes a acontecer. A gente sabe que ele tá ali. E ele sabe que a gente tá aqui dentro. E ele tá só ali, esperando a gente. A gente começa a ir pro corredor. E quando a gente liga as luzes, a gente consegue... A gente segue ele até o banheiro. No banheiro tem um pato de borracha na janela. E na parede tá escrito com sangue: patinho de borracha? Ironicamente eu falei que ia ser importante. A gente corre pro quarto, ele tá normal. A gente corre pro corredor. Daquela... Eu preciso o mais longe possível daqui. A gente anda pela vizinhança. A mesma vizinhança que no início do jogo parecia tranquila. A gente passa pela casa do Marco, mas talvez seja tarde demais. A janela do Marco tá cheia de sangue. Talvez o sistema de segurança não seja tão seguro. Ok, a gente tem alguns pontos pra ressaltar aqui, mas acho que o principal é o que é aquela criatura. Ela tem uma cara bizarra, um corpo muito alto, esguio. E a gente conseguiu ver um pouquinho dela, tirando as partes que eu tava em completo desespero fugindo. Mas uma coisa que me deixou curioso é porque ela não seguiu a gente pra fora de casa. Ela chegou até a janela e depois voltou. Então realmente, os sumiços que estão acontecendo nesse bairro não são por acaso. E as pessoas comprando o Clap Clap menos ainda. Ou vai me dizer que é por acaso que esse sistema de segurança chegou e os aparecimentos começaram ao mesmo tempo. Vamos ressaltar que o nosso vizinho Savo tinha ido viajar.
logo depois que ele instalou o Clap Clap. Talvez ele não tenha ido viajar. E eu vou ir mais longe ainda. Não é meio irônico que o Marco morreu na mesma madrugada, que é a mesma madrugada que aconteceu com a gente, que a gente também foi atacado. Ou seja, a criatura ataca em um dia, ou na madrugada do dia que o sistema foi instalado, ou que tem uma pessoa nova usando, no nosso caso. Mas acho bom ressaltar que agora a gente sabe o que aconteceu com outro cuidador de casa. E a gente também sabe onde o Maxim foi parar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clap Clap é um jogo que eu gosto muito, foi muito divertido jogar, gerou clipes de susto bem engraçados. E eu achei ele foda demais, principalmente por causa da trama. Eu gostei muito desse clima de tensão que foi sendo construído ao longo do jogo. E as piadinhas idiotas desse jogo foram maravilhosas, sinceramente. Daqui a pouco eu tô de volta, então se liguem pros próximos vídeos e vejam os últimos, por favor, é claro. Clap Clap é um jogo indie de terror e o criador vai soltar mais jogos da saga Nightmare Fools. Então se vocês quiserem que eu lançar o próximo jogo, eu vou estar aqui pra trazer vídeo pra vocês. É isso, muito obrigado pra quem assistiu, se inscreva e dê like, mas só se vocês quiserem, é claro. E até a próxima.